Bem, boa tarde, é um prazer estar aqui no Porto. Antes de começar, enquadrar um pouco, isto é um podcast onde falo com 21 pessoas de diferentes áreas, enfim, e está a fazer um bocado de eco. Portanto, eu começarei, digamos, formalmente, daqui a segundos, mas é um grande prazer estar aqui no Porto. Depois o podcast vai ser ouvido por diferentes pessoas, mas queria cumprimentar-vos. Boa tarde, isto é o podcast 21 ideias, 21 pessoas para o século XXI, de alguma maneira podemos falar assim, e um podcast apoiado pela Caixa Geral de Depósitos, e hoje temos como convidado o Eduardo Souto de Moura, a quem agradeço muito a presença. Enfim, é o Prémio Pritzker, que é de alguma maneira o Nobel da Arquitetura. Tem uma série de prémios, como o Leão de Ouro na Bienal de Veneza, enfim. E recentemente estávamos a falar disso, um prémio no Japão, muito importante. É um grande prazer, Eduardo. Nós já nos conhecemos há alguns anos. E a primeira questão, nós tivemos um jantar há uns anos com o CIS, enfim, com a família toda. Esta questão de ter uma família de arquitetos, era uma coisa que brincávamos um pouco, eram quase só arquitetos, havia uma espécie de exceções, mas o Eduardo também o seu pai, por exemplo, era oftalmologista, vem de outra área. Até que ponto esta questão da arquitetura, como é que isto apareceu? Como é que tem esta potência para os filhos, também do CISA, não é? De alguma maneira, a arquitetura quase ocupar também as gerações seguintes. Como é que nasceu em Sedufeita, não é? Como é que de repente a sua vida virou toda para a arquitetura? Era uma das primeiras questões que eu gostava de ouvir. Se quiseres. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer à Caixa Geral de Depósitos e ao Sr. Dr. Macedo a gentileza de me convidarem e também agradecer ao Gonçalo a paciência de que vai ter para me ouvir e que já conhecemos há uns anos. Não é que ele vive em Lisboa, eu vivo no Porto. Eu já trabalhei em Lisboa, agora não trabalho, fiquei-me com a Câmara. É quase impossível aprovar um projeto na Câmara de Lisboa. Mas fomos mantendo relações cordiais e por que não dizer de amizade. Respeito muito a obra dele. Se fosse às vezes um bocadinho mais reduzida, ficava com menos. Menos de 900 páginas, é isso? Okay. Esse ainda não comecei. Bom, portanto, esses os meus agradecimentos. Eduardo, a questão da arquitetura. Sim. Então você, já estou a ver, foi lá jantar à minha casa numa quarta-feira, que é o dia em que a família vai toda jantar, não é? 3 filhas. Os filhos, sim. Então tenho 2 filhas arquitetas e tenho mais uma neta arquiteta. Bom, ele assistiu a isso. Como o Cisa vive no andar de baixo, também aparece de vez em quando. Ou para jantar, ou para beber um copo, ou para conversarmos um bocado de... Ele não é muito de má língua, mas para comentarmos algumas coisas, questões que... Portanto, é daí, a arquitetura vem daí. A minha mulher é sobrinha do Cisa, e eu trabalhei anos com o Cisa, e depois começamos, como se diz, a namorar, e perguntou-me o que é que fazes. Eu falei, sou arquiteto, trabalho com o Cisa. É meu tio, então. E também conheci o Cisa das Belas Artes. O meu professor mais importante que tive foi o Fernando Távora, que marcou profundamente, e era o grande amigo do Cisa.
Eu acho que a amizade que tem com o CIS é das coisas mais bonitas a nível da arte, da arquitetura, enfim, das coisas mais extraordinárias. Mas a sua como é que quer falar um pouco sobre a sua infância? Ou seja, a minha infância não tem nada a ver com a arquitetura. Tem e não tem. Tem pela negativa, isto é, o meu irmão, que é formado em Direito, e foi um grande... desenha muitíssimo bem. Não digo que seja um artista, porque não se dedicou, mas é um tipo extremamente inteligente. Se calhar conhece, foi Procurador-Geral da República, numa fase complicada da vida jurídica portuguesa com a Casa Pia. E ele queria... havia aquela tradição, a minha família é muito tradicional, de Braga e de Aveiro. De almoços, a questão dos almoços, não é? É, muito conservadora, especialmente a parte de Braga, que é monárquica e católica, e a parte de Aveiro está mais ligada aos republicanos, e possivelmente à maçonaria, não sei. Tanto que o meu avô, quando casou, foi de comboio para Aveiro sozinho, com uma mala, porque ninguém da família Moura foi visitar os soltos, que eram pessoas estranhas do Sul. E isto vinha a propósito. Vinha a propósito de que somos 2 irmãos, o meu irmão, que é formado em Direito, e a minha irmã, que é médica, é a mais velha. Foi para a Medicina, e depois o meu irmão desenhava muito bem, e penso que gostaria de ir para as Belas Artes. Não assisti bem, que eu era o mais novo. E o meu pai ou a minha mãe não acharam bem. Disseram, não, tu não és bom aluno na matemática, portanto, na arquitetura vais ter muita matemática. Mentira, que não é nada. Só é preciso a tabuada para ser arquiteto. Mas, já é um desafio, às vezes, não é? Mas foi... Então, o meu irmão, quando eu cheguei ao 5º ano, tinha que se decidir, eu não sabia bem para que é que ia, não sei. E o meu irmão disse, olha, eu não fui para as Belas Artes, mas tu és bom aluno, não? Nas disciplinas da linha H, que dá para a arquitetura. Podias tentar, depois se não gostares mudas para a economia, outra coisa qualquer. E assim foi um bocado esta... E o meu irmão tinha como era mais velho, era um tipo intelectualmente superior, cultíssimo, era uma espécie de um padrão para o irmão mais novo. Eu segui um bocado essas pisadas, vou para a arquitetura para ver. E depois tive a sorte, entrei nas Belas Artes, para o 1º ano, em que havia uma crise completa nas Belas Artes, estavam fechadas e havia experiências pedagógicas e a chamada coordenação vertical, os alunos podiam se misturar, os do 1º ano, com os do 6º, do 5º, era uma escolha, e também se podia escolher os professores. E tive uma imensa sorte de escolher figuras, tive no 1º ano figuras impressionantes que marcaram para toda a vida. Hoje me lembro de algumas recomendações e aulas dessas pessoas. O Távora, como arquiteto, uma figura espantosa, que tentou fazer uma coisa que é quase impossível, ligar a tradição à modernidade, que é das coisas mais difíceis que há, porque quando se é moderno radical, é desagradável a modernidade, porque a arquitetura não é para ver, é para viver, não é? Para viver, não é? Pronto, e essa é a modernidade. E o Távora conseguiu ligar a tradição que o movimento moderno recusava. Especialmente depois da guerra, que era para se fazer muitas casas, e fez aquilo que hoje se chamam os caixotes. Sim. E há pouco falávamos, o Távora marcou muito, e quer dizer, esta questão de ter entrado em Belas Artes, arquitetura, ou seja, até que ponto esta relação entre a arte e a arquitetura, e o Távora, eu sei que lhe disse uma coisa também importante a esse nível, ou seja, até que ponto há uma relação da arquitetura com a arte, a questão da beleza, onde é que entra aí? Disse agora há minutos que a arquitetura não é para ver, é para viver. E, portanto, a arquitetura pode não ser bonita. Isso é boa. Isso é boa, é? É. E como é que a beleza entra aqui? Não é? É a diferença entre a ética e a estética. O bom, agora não vamos entrar por aí. Nunca mais vamos jantar. O belo e o bem tocam-se. O belo e o bem. Agora, a minha impressão, já agora só para acabar este tema, é que é preciso os dois. E quem conseguiu essa síntese perfeita foram os gregos, em que a ética tocava na estética. Quando o Platão diz na República, os belos olhos, não se sabe se são bonitos ou se são os olhos que veem bem. E levanta essa questão.
Portanto, ou seja, o belo, de alguma maneira, é também eticamente certo, não é? Mas é engraçado que há uma série de tradições, sei lá... O certo tem a ver com a verdade, e a verdade tem a ver com a ética. Portanto, não é essa dicotomia estética e ética. Tem que se ligar as duas. As duas. E por isso é que o meu modelo de arquitetura artística ou ética são os gregos, porque são os tipos que levaram a questão ao lado superior. E tendo feito o edifício, já agora é uma coisa que também já falamos, para mim o edifício mais bonito do mundo, o mais belo, que é o Parthenon. Pronto. Vai desde uma geografia de quilómetros, em que ele domina um território, até um pormenor de 2 milímetros, a maneira como o fusto e a base das colunas tocam. E a maneira como ele é deformado em 2 ou 3 graus, para parecer que está estável. Porque se fosse horizontal, parecia que ia cair. Portanto, ele está assim, está arqueado. Então, são subtilezas que nunca ninguém conseguiu superar. Do meu ponto de vista, há gente muito boa. Mas agora perdi-me, acho eu. Não, a questão da ética, apesar de ser uma conversa infinita, já agora há um filósofo Adorno que fala de umas pantufas Schlappen, que são umas pantufas que se podem calçar sem precisar de usar as mãos, ou seja, a pessoa está em pé e consegue calçar as pantufas. E ele depois termina a dizer... Agora há umas sapatilhas assim. Mas o que eu acho bonito é que ele termina a dizer: estas pantufas são pantufas para homens orgulhosos, para homens que não se curvam por coisas secundárias. Ou seja, ele dizer que as pantufas de alguma maneira têm uma filosofia e uma ética. Os edifícios... por mais ordens de razões, tem ainda mais esta ética, não é? Ou seja, porque ele dizia que precisamente nós só devíamos curvar para amar, que é um verso do René Char, e portanto não nos devíamos curvar para pôr pantufas. E de alguma maneira a arquitetura também cria éticas. Eu passo a vida a curvar. Quer dizer, o cliente que me diz só tem este dinheiro, portanto eu submeto. O Presidente os arquitetos da Câmara dizer isto assim, não, tem que tirar um piso, porque eu não mando nisto, eu com certeza. Eu até sofro. Agora esteve no Japão, aprendeu essa parte mais... Aprendi, por acaso. A curvar-se de uma forma elegante, não é? Mas eles fazem quase só o gesto, o símbolo. Não, mas a arquitetura é uma arte da submissão, quer dizer, toda a gente manda em nós. O que é bom, porque dá-nos uma resistência e um calo. Já estou como o Esteves Cardoso. Isto depois dá-nos um calo para resistir. E partimos com ímpeto. Mas nessa relação entre a submissão e o projeto, a ideia que se tem, o que é que resta? Ou seja... Não, resta muito, senão... Porque, claro. Isto é relativo à construção, que não é arquitetura. A arquitetura é uma mais-valia de valores acima da construção, não é? Quer dizer, se fizer 4 paredes, um telhado de fibrocimento e tal, é uma construção, não posso dizer que aquilo seja arquitetura. Mas se lhe atribuir alguns atributos qualitativos e que tem situações que oferecem algumas emoções às pessoas que estão lá dentro, nessa altura, quando há emoções, já há arquitetura. Então, para ser arquitetura, a diferença entre arquitetura e construção é a emoção, é? Eu acho que é. É quando proporciona emoções. A construção, quer dizer, os paralelos de uma estrada não tem propriamente o granito, não é propriamente uma obra de arte, acho eu. Apesar de os cadernos de encargos chama-se obras de arte. Isso é muito engraçado. E tantos contos para X obras de arte. Pronto. Mas a arquitetura, para além da questão da emoção, até que ponto a arquitetura tem essa questão também da afetividade quase familiar? Ou seja, como é que se pode fazer um almoço familiar, como tanto gosta, na casa? Como é que a casa permite isso? A casa já é feita para isso. Para os almoços com família, não é? Com os almoços e para dormir bem, e para tomar banho, e para conviver com os amigos, para guardar o carro. Quer dizer, eu tenho uma coisa que já disse uma vez e não me correu bem. Eu faço as casas para mim e não para o cliente. Sou de um egoísmo extremo. E quando digo isto, uma cliente minha telefonou-me a insultar. Então, eu pago para você andar a fazer casas para si. Então. Eu pago-lhe para fazer a sua casa. Mas eu faço... Isto é um elogio para si, porque quer dizer que eu atribuo o máximo da dedicação, quando é para mim, e de rigor, e ninguém melhor que eu pode julgar o que está feito.
Portanto, eu sou o filtro dessa qualidade que quero atingir. E a senhora vai servir desse esforço e desse resultado. Portanto, é um elogio. Ela, não estou muito convencida. Então, mas isso passou. Pronto. Mas você escreve para si. Claro, claro. Nem sabe quem é o leitor. Claro, sim, mas nós sim. sabemos, por acaso. E aí é pior porque eles pagam e depois ficam... Eu acho que a liberdade da literatura tem a ver com isso, é realmente não haver uma espécie de... É anonimato. Exato. Mas já falou da questão... Não, mas espera aí, mas isso também, o problema do cliente também ajuda. Quer dizer, não penso que é um mas impedimento. há bons clientes e menos bons? Não, é que aumenta as dificuldades, e as dificuldades é o que fazem com que eliminar as facilidades, e quando é fácil está-se praticamente a chegar à mediocridade. Portanto, o cliente obriga-me, por exemplo, no princípio das minhas casas e obras, não fazia janelas, não sabia fazer buracos nas paredes. Aquilo parecia-me sempre uma coisa fora de escala, desproporcionada e tal. Faltava uma espessura, porque agora as paredes são finas das casas, parece uma coisa cabana, umas maquetes e tal. E já não podemos fazer paredes com 1 metro de espessura, senão matam-nos, não é? Custa 10 vezes mais a casa do que outra coisa. E então, eu acho que assim... Da questão do prazer de fazer janelas, é isso? Então fazia paredes e não paredes. Quer dizer, punha vidro, paredes e tal. No fundo era o negativo do muro. Que é uma maneira de fugir... À janela, não é? Às janelas, pronto. O Cisa, quando trabalhava com ele criticava muito, dizia, você não gosta de buracos, já percebi. E eu disse, não, faço o que se pode. E tal. Mas até que cheguei a um ponto, não tem mal nenhum, com esse livro que há bocado falamos. Sim, sim. Não foi por isso. Quer dizer, é inegável. Do Tanizaki, não é? Do Elogio da Sombra. O Elogio da Sombra. Que aconselhamos. Quer dizer, é o fenómeno de haver vidro, e na paredes sem vidro, leva-nos a que haja possivelmente luz a mais. Bem, sei que há outros mecanismos, há portadas, há abrir-se soleiros, há cortinas, há filtros, mas não é a mesma coisa. Cheguei à conclusão que aquilo era um preconceito e que tinha mesmo que fazer janelas. Depois fiz uma casa com janelas e gostei muito, por acaso. Foi das que mais gostei. E realmente aí o meu heterónimo, que é heterónimo da janela. Correu bem. Há pouco associou a arquitetura à emoção, não é? Mas é engraçado, há um texto muito bonito de Virgílio Ferreira que associa a casa ao organismo, a cozinha para comer, para dormir, quase as funções orgânicas. Mas eu sei que é um grande adepto, portanto, esta parte orgânica, emocional, mas sei que é um grande adepto do Corbusier, e ele falava muito da questão da máquina de habitar, que a casa era uma máquina. E como é que concilia esta questão emocional com a questão da máquina, por exemplo, do Corbusier? Não, é que a casa, antes de dar emoções, tem que existir. E para existir tem que ter um conjunto de peças, e nada é melhor do que a mecânica para pôr essas peças a funcionar. Portanto, nós precisamos, a analogia. O problema é que se fica aquém, se só é máquina. E o Corbusier não fazia isso. Claro. A casa é uma máquina. Era o pressuposto inicial para as casas acontecerem daquela maneira. Mas depois sabia príncipe das luzes e dizia a arquitetura são os volumes sobre a luz e tal. O problema do claro-escuro, das sombras e tal. Portanto, isso é uma espécie de máquina emotiva, então. A máquina é o princípio para ela existir. E de funcionar, não é? De funcionar. As portas abrirem. Depois, se for mau artista, entre aspas, fica só na máquina. Se for bom, dá umas gracinhas e as pessoas sentem-se bem. O Távora, esse meu professor de primeiro ano, dizia uma coisa notável, que a boa arquitetura é onde as pessoas se sentem bem. O resto é cantiga. É discursos intelectuais para congressos. É uma questão de hospitalidade também, uma casa... no sentido inglês do cozy, que é muito agradável. Já falou várias vezes do Távora. Sei que no seu projeto inicial, há pouco estávamos a falar também, quis, como é natural nas primeiras obras, pôr tudo, não é? E que Ele foi meu professor no primeiro ano e o primeiro trabalho era fazer um abrigo para si próprio. Um abrigo, uma construção minimalista. Só com as funções primárias. E eu queria brilhar, como todo jovem ambicioso, então fiz essa casa com dezenas quase de atributos emotivos e fiz uma porta que se tocava num puxador de madeira, explicava ao Távora. E aqui o puxador é assim, depois abre a porta, tem um lanterninho de cima e vem uma luz de cima, eu tenho uma sensação de ter um banho de luz.
e depois estou mais baixo e vou para as salas, quero altear e faço 2 degraus para subir. E estava insistentemente a explicar isso, e o chuveiro também tem uma luz assim e tal e tal. E o Tava chegou ao pé de mim e disse assim: como é que se chama? Então, Souto Moura. Souto Moura, isto não é uma casa, é um massacre. É um massacre. É um massacre. Ele era pequenino. Então se fez. A sala de aula tinha estiradores, assim, uns corredores. E ele disse: eu vou explicar o que é a sua casa. Então foi a partir daí, porque nós éramos muito intelectuais, ou pseudo-intelectuais, não éramos nós ser intelectuais, pseudo-intelectuais, não cultos, ilustrados, livros e livros e tal, no primeiro ano, tempos da Revolução. E era a moda em que as disciplinas e as ciências sociais estavam a invadir um pouco o resto das outras ciências. Então, era aquela frase: tudo é política, não é? Mas entre eu comer uma tosta mista, uma revisão constitucional, é tudo político, mas há uma certa diferença, não é? E, portanto, havia essa abrangência globalizante. E eu estava a chamar-nos a atenção de que as coisas não podiam ser assim, que havia um equilíbrio e tal. E depois ele limitava a minha casa pelo corpo. Está bem, olha para mim. E tal, você está a tocar à porta e tal, depois põe a mão aqui numa coisa e tal, fica a pensar, isto é agradável, não sei o quê. Depois pega tal luz que você quer pôr em cima e ele abaixava. E depois, não contente com isso, tinha mais 2 degraus. E ele fingia que tropeçava. Mas quando chegava à sala, estava com cansaço, de tal maneira que tinha que sentar. Portanto, isto não é uma casa, é um massacre. Portanto, esta mediação deve ser como na música, portanto, esta cadência, o ritmo, as proporções, têm que ser muito bem treinadas. E por isso é que eu digo que foi o professor assim que mais me sensibilizou. Ele também tive o Cisa nunca foi meu professor. Foi professor no sentido, quer dizer, foi o meu grande professor, mas fora das belas artes. Foi o Alberto Carneiro, o escultor. Estavam umas aulas impressionantes sobre a sensibilidade dos materiais. Nós tínhamos que cozinhar sensações. Levávamos para casa um bocado de pedra, um bocado de metal, um bocado de madeira, e tínhamos que atirar esses 3 materiais contra um armário metálico, os cacifres para guardar. E davam sons diferentes, fazia pom, pum, pum, pum. E depois tínhamos que cozinhar isso. Mas é engraçado falar do material. Mas espera, só para acabar. Sim. Isso parece uma coisa ridícula. Quando chegava ao almoço, o meu pai perguntava: primeiro tempo, o que é que tiveste? Eu desenho. O que é que desenhaste? Bem, eu tirei uma pedra e tal. E o meu pai ficava estarrecido, que era um conservador monárquico, ficava estarrecido e dizia para a minha mãe: outro dia ele vai morrer de fome. Vai ter pedras, mas não vai ter. Mas a palavra projeto e projétil tem a mesma origem, não é? Projeto e projétil. Sim, acho que sim. Atirar qualquer coisa, não é? Isso. E se calhar atirar pedra é um treino de projeto, não é? Simbólico. Mas aquilo era mais perceber as sensações. Tínhamos que lamber as pedras e a madeira, perceber a diferença do sabor para o... Obrigado isto por pode ser caricato. essas coisas que agradecemos. Mas foi extremamente útil, porque às vezes estou a desenhar e lembro-me deles e digo assim: agora não posso, tenho que ter aqui uma parede, porque não posso estar na sala a ver a porta de entrada. Não é? Vem o homem contar a luz, qualquer coisa. E tenho que fazer aqui uma parede. Mas não queria fazer a parede igual à casa, porque senão parece que a sala fecha ali. Posso meter uma estante de madeira, penso na madeira, o efeito visual da madeira. Posso fazer um fogão de sal em pedra, penso no efeito da pedra. É muito frio. Então. E lembro-me destas sensações, se calhar a nível subconsciente, desse treino que tivemos com sentir o peso. Mas é curioso que o Eduardo Souto Moura fala da abordagem honesta do uso do material, não é? Que é interessante, a abordagem honesta do uso do material. Tem um pouco a ver também com essas aulas, ou seja, preocupa-se com essa questão de a pedra é um material que tem que ser respeitado, a madeira é outro material, que tipo de materiais usamos aí? Porque é bonito a referência, eu acho que são palavras suas, não é? Abordagem honesta do uso dos materiais. São, porque primeiro tem que ser honesto em tudo, não é? Claro. E depois está sempre a mentir, porque senão estamos engraçados. Se não mentimos, a arquitetura fica feia. E esses materiais ajudam a qualificar as coisas. Por exemplo, eu tenho grandes dificuldades em decidir as cores de uma casa. Vou pintar de verde, alface. Ou pintar não, de amarelo e tal. Então tenho sempre o alibi quando uso os materiais. Depois tenho a cor dos materiais que usei. E aí já estou salvo. É amarelo porque é madeira. Isto é pau de cetim, que é isto? E isso vai-nos encaminhando para a solução.
O próprio material, de alguma maneira, determina... Portanto, o material ajuda-nos a completar. Não falámos muito do desenho, enfim, tanto o Cisa como o Eduardo são extraordinários. Esta questão do desenho e do projeto, de estar sozinho, há pouco falou do cliente, e o que é estar sozinho diante de um papel, esta potência de fazer realmente qualquer coisa que está no futuro, não é? Já agora, biograficamente, eu fui ao Brasil e estavam a construir um prédio do Niemeyer à volta do rio, se calhar, mas o Niemeyer já tinha morrido há um tempo, e eu lembro que expliquei ao meu filho, que tinha 7 ou 8 anos, a dizer, olha, estão aqui a construir um edifício do Niemeyer, que já morreu, tal. E lembro dele perguntar, e aquilo estava em 2 pisos, e aquele tinha uns 7 ou 8. E lembro dele perguntar, então, mas como é que estão a construir uma coisa de um arquiteto que já morreu? Para um miúdo era... E a certa altura eu percebi, até pela lentidão, infelizmente, às vezes, dos projetos, não só em Portugal, também no Brasil, que aquele projeto provavelmente só estaria pronto para pessoas que ainda não nasceram. Portanto, era um projeto feito por uma pessoa que já morreu para pessoas que ainda não nasceram. E esta potência do projeto é muito, quando pensamos no Gaudi, etc., esta questão do... Por isso é que eu faço as casas para mim, para garantir a objetividade e o futuro, porque se fizer ao gosto do cliente, primeiro nem ganho o Pritzker, nem vou ao Japão receber. E, no fundo, é ver se consigo... que as pessoas, eu sou egoísta e o cliente também é, porque eles sonham toda a vida na casa, que é assim, toda a vida pensei nisto e tal. E, portanto, é preciso encontrar uma maneira de ultrapassar isso, senão as casas são feitas pelos clientes. E como é que se treina o gosto dos clientes, das pessoas, em relação à arquitetura? É possível? Para aí que o desenho é importante e perceber a lógica intrínseca dos materiais e do espaço e da linguagem. Por isso é que se desenha muito, faz-se maquetes, e agora faz-se muitos 3Ds, que é quase fotografia da casa, vai ficar assim. Que é perigosíssima, porque manipula-se completamente. Há lá um canto que não se consegue resolver, porque é preciso abrir uma janela no quarto de banho, não posso pôr vidro até ao chão, ou não devo, e a janela fica ridícula, parece que vai sair um cuco de um relógio, e portanto o tipo não resolve aquilo e diz, para a semana eu faço isto, e ponho uma árvore, um cipreste, e a pessoa, ai que bonito, um cipreste tem entrado. Portanto, a parte ética é muito importante para não manipular. Sim, a questão da mão, não é? A mão pelo menos não... Os médicos aconselham as pessoas, mas também podem manipular, porque eticamente não é, claro. Não é desejável. Não, é preciso ter cuidado. Estamos a aproximar-nos do final. Algumas perguntas assim mais gerais que o Eduardo fez afirmou que não é crente, fez uma pequena uma igreja na Bienal de Veneza, não foi? E qual é uma capela? Qual é a sua relação? Continua a dizer o que disse na altura, esta questão da crença, como é que... Isso é um problema, porque as pessoas crentes, eu acho que estão um bocado instalados, quer dizer, mesmo que sejam, eu respeito imenso. Por exemplo, esse meu irmão é católico, e a minha irmã é muito católica. Eu respeito-os imenso porque têm uma postura moral e ética em relação à sociedade e tal. Acreditam-me naquilo. Mas eu não tenho dados para acreditar, porque pronto, é assim, gosto da figura de Cristo, acho uma figura mítica, eticamente, todos os valores que estão no Evangelho eu concordo com eles, depois deram origem à política social da Igreja, que é uma coisa bem-vinda, não é? Em relação, quer ao comunismo soviético, na altura soviético, ainda não havia o chinês, e, portanto, eu continuo à procura de qualquer coisa e gosto. Quer dizer, é aquela velha questão que toda a gente diz, quer dizer, o importante não é chegar à Ítaca, é a viagem para chegar à Ítaca, não é? E também gosto dos versos da Sofia Melo Braina, que dizem viajar com o mapa que vamos fazendo. Portanto, eu também, sobre esse aspecto de religião e de filosofia. Fazer um projeto, uma capela, ajuda nesse itinerário ou não? Também ajudou imenso, porque talvez seja a obra que mais gosto. É mais pequena que eu fiz até hoje e talvez seja a obra que eu mais gosto. Mas aí a moda descritiva até eu sei, são 3 linhas. Até agora sei um livro com a capela, as fotografias e o desenho. E disse, não quero escrever um texto? Não, eu já fiz, é a moda descritiva. São 3 linhas. E as 3 linhas é um título de um livro do Herbert Welder, que é A Cabeça entre as Mãos. E, no fundo, a capela tem um banco a toda a volta, não para as pessoas sentar, mas como é em Veneza, cá está, os engenheiros
disseram que tinham que ter uma fundação larga por causa da água. Eu tive que fazer umas fundações muito fortes, salientes, que depois dão a ideia que é um banco e as pessoas podem se sentar ali. É lindíssimo, é um projeto que eu então as pessoas, portanto a capela serve, já que estão ali sentadas, as mãos na cabeça para pensar porque é que estão ali, o que é que estão a fazer, o que é que já fizeram, o que é que vão fazer. Mas, portanto, a função da arquitetura é ajudar os outros a fazerem. Se for, quer dizer, num sítio com autoridade, para impor uma coisa, quer dizer, proporciona os meios para. Quer dizer, quando faço uma casa, não vou dizer como é que as pessoas têm que viver, não é? Assim como também os alfaiates, penso que não dizem a gravata, tem que ser amarela, com riscas e tal. Mas a própria forma já de alguma maneira... Induz, não é? Mas a pessoa é sempre livre para alterá-la. E se não gosta, muda para o terceiro esquerdo. Terceiro esquerdo. Então, duas perguntas finais, assim, mais... Se calhar não tão... Enfim, não... Uma pergunta, falou de algumas... Qual é a frase que mais o marcou? Falou de algumas frases do Távora, enfim, sei que o Cisa também, mas também familiares. Há alguma frase? E também a outra pergunta, última, seria... Qual é a coisa... Falou do Cisa e da importância do desenho. O Cisa é compulsivo a desenhar. É pior que uma pelota, está a fumar com a mão esquerda e a desenhar com a direita ou a comer. Quer dizer, sempre a fumar. É uma vertigem, o desenho. O fumar à esquerda e à direita a caneta. Mas é uma vertigem. Isto vinha... A propósito da frases marcantes, provavelmente ia falar da frase. Tem uma frase muito bonita da importância do desenho. Ele dizia que o desenho é a procura de inteligência. Portanto, ele desenha para ver se é uma espécie de treino mental. De pensamento, não é? Pensamento. E, portanto, existe uma dialética. Ele vê e acelera-lhe a ideia e depois a ideia passa outra vez para o papel e aquilo é um non-stop dancing, que eram os anos 60. Non-stop pensamento. E a pergunta... Diga. Do Távora tinha uma... A propósito dessa descrição que eu fiz da casa e depois entras e baixas e um tipo vira e torna a sair e tem este madeira e tem isto e aquilo. Ele disse uma frase que ainda hoje penso nisso quando existe, como os casamentos na aldeia, tem frango com bolos de coco à volta e gambas. E ele dizia, o Cisa, tanta beleza pode matar. O Távora, tanta beleza pode matar. E é verdade. É uma grande frase. Então, se calhar, a última pergunta tinha um pouco a ver com isso. A frase... Você perguntou-me uma frase que eu gosto, o sentido da minha vida. Familiar também, ou não? Há alguma... Familiar faz parte da vida, portanto, eu não o separo. Mas a última pergunta tinha a ver com essa questão da beleza, que o Távora falou, é tanta beleza. Consegue escolher assim uma coisa que diante dela, já falou do Partenon, não é? Diante dela, está diante do belo. Qual seria a coisa que escolheria, não pensando no... Não sei, Delfos. Ser num lugar. Eu gosto dos lugares, como sou arquiteto. Há muitos quadros que gosto, mas são objetos em que eu estou fora. E a arquitetura, o urbanismo, é uma coisa, é uma magia, porque é uma geografia, quer de corpo e quer de alma, que nos fornecem sensações e emoções. Delfos é uma coisa do outro mundo. Eu fui a Delfos porque no comboio estava a ler um livro do Oscar Wilde. E ao lado sentou-se o Xande Andrade e depois disse-me assim, gosta de viajar? Eu disse, gosto muito. Já foi a Delfos? Não. Então nunca viu nada. Eu fiquei perturbado com ele. E disse, ao diabo, então isto tem que ir... O Xande Andrade também era um clássico, não é? Era um grego. Sim, um grego. E foi, realmente aquilo é mágico, porque vem... Quer dizer, não é uma sensação única, é um conjunto de sensações que vai mudando de escala. Quer dizer, chegar a Delfos, aquele vale de oliveiras prateado, é uma coisa mágica. Depois a subida com os santuários. E depois chegando cá acima, aquele platô com o estádio. Realmente são um conjunto de sensações diferentes, multifacetadas, que quase tanta beleza pode matar. Mas ali é uma beleza... E o Partenon continua, porque o Partenon vem desde os pormenores das colunas, que são ínfimos, proporcionados, corrigidos ao milímetro. Há estudos de correções da verticalidade. O Partenon tem aquele ar estável, trapezoidal, exatamente porque é deformado para ficar assim. E as colunas são não assim, mas assim.
Isso dá-nos uma sensação de segurança, a beleza está ligada ao descanso e à segurança. E é maravilhoso. E depois, por acaso, fiquei no hotel virado para o Parthenon e depois percebi que o Parthenon estava em cima da Acrópole, que nós vamos de autocarro com os turistas. E ficamos lá em frente ao objeto e nunca temos distância para o ver. E depois desse hotel vi a Acrópole, que é uma coisa maravilhosa em relação a salientar-se naquela planície da cidade de Atenas, que vai até ao mar. E tem aquele promontório de pedra. E depois fazer uma coisa maravilhosa, que é a pedra natural, que é a Acrópole, e a pedra artificial, que é o Parthenon. E aí acho que, não queria ser pretencioso, acho que o homem ganha a natureza. É um belo final, acho que sim. Não preparei nada, saiu. Eduardo, queria agradecer muito a sua presença. O Eduardo Souto Moura, como o Cisa, já que falámos, são pessoas absolutamente brilhantes, absolutamente extraordinárias, e que não gastam uma grama na jactância, na vaidade. Se quem conhece o Cisa, quem conhece o Eduardo Souto Moura, são exemplos de tipos brilhantes, absolutamente brilhantes, cujas obras vão ficar durante séculos e que são absolutamente de uma simplicidade maravilhosa. Queria-lhe agradecer isso, que é... Não, nada disso. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.